Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. Isso aqui é uma prática didática que deixa alguns alunos com raiva e outros... tira a máscara. Não é essa a tática didática. Deixa alguns alunos com raiva e outros felizes. Que é a última aula, ou seja, pega os retardatários, os que não participaram dos outros dias, e que, obviamente, ainda ensina um pouco mais daqueles que já participaram. Então, os alunos que participaram de todas as aulas, não fiquem com raiva, gente. Vocês tiveram mais oportunidade e privilégio. E os retardatários aí vão ter também a oportunidade de conhecer uma parte da revisão e a matéria nova, obviamente relacionada a tudo isso. Então, Salmo 78, versículos 1 a 8. Diz assim, Salmo didático de Asaf: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui em nossa última palestra dessa sequência, dessa série de estudos nessa área. Reconhecemos, ó Deus, que um fim de semana não é suficiente para esgotarmos o assunto. Essa própria palestra tem conteúdo que talvez não fique gravado em nossos corações, mas te pedimos que o Senhor pelo menos nos encoraje, nos anime, nos motive a continuar agradando ao Senhor nessa área tão específica, pois agradar ao Senhor é essa busca por santidade para nós mesmos e para nossos filhos. Abençoa-nos agora e nos dá o entendimento que só a Tua palavra pode nos dar acerca de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então a gente tem esse conceito de educação pactual, vou mostrar para vocês, como uma tentativa de explicar melhor ou definir melhor aquilo que geralmente é chamado de educação cristã. E quando você fala sobre educação, de maneira bem resumida, qualquer pedagogo, qualquer pessoa formada em alguma licenciatura vai dizer o seguinte: educação, da forma mais básica, é transmissão de conhecimento e formação de caráter. Transmissão de conhecimento e formação de caráter. E nós já vimos aqui, em uma palestra anterior, que a palavra educação vem, então, dessa palavrinha que foi formada, né? Educere, de ex ducere, que é conduzir para fora. Então, a palavrinha vem lá daquela ideia do mito da caverna de Platão. O homem que sai da caverna, descobre a realidade como ela é, ele volta, então, para a caverna para tentar libertar os outros por esse processo, né? E Platão vai enfatizar isso como sendo a principal função dos filósofos. Muitos vão dizer que Platão estava ali enfatizando a ideia do que Sócrates fazia em Atenas, né? Libertando as pessoas, digamos assim, das trevas onde elas viviam, por meio da lembrança do conhecimento lá, das virtudes e tudo mais, onde a alma delas estava e que elas haviam simplesmente esquecido. Então a gente vai pegar essa breve definição aqui e mais na frente usá-la para mostrar então o que é a educação pactual, tá? E aí
em contraste, ou não em contraste, mas ampliando um pouco melhor essa ideia de educação cristã, tá? E aqui é uma pergunta provocativa: existe outra educação que não seja cristã? Professor, ele faz aquelas pegadinhas, né? O professor faz aquelas pegadinhas, e aí a resposta parece óbvia, que existe outra educação que não seja cristã? Claro, a gente está tratando aqui de várias metodologias, de vários ismos que nos levam a algo que não é cristão e que tem fonte não em Cristo, mas a ideia, na verdade, é mostrar que toda a educação, inclusive essas que são consideradas não cristãs, elas só existem por causa de Cristo. Nós cantamos isso hoje no culto. Colossenses 1,17. Nele tudo subsiste. Hebreus 1,3 diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Então, é irônico ou engraçado que o professor que ensina que 2 mais 2 é igual a 4, ele só pode ensinar esse fato porque isso faz sentido em Cristo, mesmo que o professor não reconheça isso. Nesse momento, a gente podia parar e falar assim: então não tem problema o meu filho estudar matemática com um ímpio. 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Não tem problema o meu filho ser treinado, ensinado, criado com o auxílio de um ímpio, porque a verdade é a verdade na boca de ímpios. Mas é exatamente esse o ponto que nós queremos tratar aqui nessa manhã, de demonstrar que, apesar de tudo só fazer sentido em Cristo, ainda mais a educação dos filhos da aliança vai ter que ser, como aquilo que nós ouvimos agora em Efésios 4, o aprendizado de Cristo, ou o aprender a Cristo, não só como fonte, mas como conteúdo, como objeto do estudo também. E aí você já ouviu essa questão da educação cristã, tá? Como descrita, né? Educação no campo da religião, seminários teológicos, educação cristã na igreja, a escola dominical ou discipulado, e educação cristã no sentido de educação secular com características religiosas, ou seja, uma escola nominalmente cristã. E aqui eu trago essa informação não só como uma mera crítica, mas até como motivo das nossas orações mais constantes, né? Você sabe que a nossa denominação, ela tem uma escola, a escola Mackenzie, também é uma metodologia agora, com currículo e tudo mais. Mas, infelizmente, o Mackenzie, há muito tempo, ele deixou de ser uma escola verdadeiramente pactual, tá? A universidade, então, é um modelo de uma casa educacional que tem um nome cristão, que tem um nome religioso, mas que está longe de ser aquilo que nós estamos propondo aqui. Então, Deus, ele é totalmente capaz de fazer um trabalho ali. Tenho certeza que muitos líderes ligados ao Mackenzie na nossa denominação têm trabalhado para isso, mas é claro que só o Espírito Santo pode fazer essa obra de maneira mais completa. Então, a ideia aqui, caso a Igreja Manancial, juntamente com outros irmãos de Natal, venham a ter algo como uma escola, vocês não podem se limitar a esse conceito, tá? Tem que ser, de fato, algo que represente tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. E aí você vê a educação cristã de forma mais abrangente como uma educação pactual, tá? Não são coisas estanques, acontece no domingo ou acontece ali, não. É em toda a vida, em todos os momentos, uma educação pactual, que nós podemos chamar de pedagogia redentiva. Esse é um termo que, se eu não me engano, o presbítero Solano Portela utiliza, e não tem nada a ver com aconselhamento redentivo, por favor, cuidado com isso, tá? Mas é realmente uma pedagogia que demonstra, se Cristo é a fonte do conhecimento, e ele é o próprio objeto de estudo, tá? Isso necessariamente vai formar Cristo em nós. E a metodologia, a gente fala muito, né? Contra os ismos, construtivismo, socio-interacionismo, behaviorismo e assim por diante. E aqui a proposta, então, é o receptivismo criativo, que não se confunde necessariamente com a educação clássica,
algo que nós tratamos um pouquinho aqui, tá? É bem superficialmente mesmo, mas é essa proposta de metodologia a partir da pedagogia bíblica, certo? E aí também seria um outro momento para nós nos aprofundarmos nisso. Aqui vocês vão ver um pouquinho do que significa esse receptivismo criativo enquanto metodologia proposta por Deus na sua revelação para que nossos filhos cresçam no conhecimento de todas as coisas. Então, o que é essa educação cristã pactual? Tá? Transmissão de conhecimento e formação de caráter. A definição básica. Aí a gente acrescenta, de pais para filhos, a partir de Deus, para que o homem alcance a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, ela começa e termina em Deus, ela começa e termina em Cristo. Perguntas óbvias. Onde nós estudamos, onde seus filhos estudam, ou onde seus filhos pretendiam estudar, a educação começa com Cristo e termina em Cristo? Obviamente que não. Infelizmente, nós não temos tido oportunidades de escolas ou manifestações educacionais assim. Eu já mencionei o Solano Portela. Se você ainda não leu o que estão ensinando para os nossos filhos, é uma obra excelente desse presbítero da nossa denominação. Ali ele faz uma crítica bem ferrenha contra o construtivismo, tá? E ele tem outras obras também, e em uma dessas obras ele faz essa citação, né? Quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente, sem contestação, enquanto passiva e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando a sua glória para outrem. Olha aí uma aplicação do primeiro mandamento. O ateísmo, né? Ora, nós não adoramos outros deuses, mas negativamente, então, nós estamos deixando a sua glória para outrem. É a consequência do ateísmo prático na área da educação. Para Agostinho, Lutero, Calvino, Kuyper e tantos outros reformadores, a tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores era um simples ato de obediência ao Senhor. Lembra que eu falei lá na primeira palestra? Nós não estamos inventando absolutamente nada. Isso é herança nossa. Em algum momento na história aí a gente perdeu isso. E agora a gente pode, sem dúvida alguma, resgatar. Estamos sendo chamados, desafiados a isso. E aí nós precisamos entender algumas pressuposições da educação pactual. E o pastor Christopher mencionou aqui, a palavra pressuposição não é à toa. O teólogo, né, pastor Jay Adams, já falecido, bem conhecido pelo aconselhamento pastoral, ele vai dizer que o que ele faz ali em aconselhamento pastoral nada mais é do que uma aplicação de pressuposicionalismo, que é algo ligado na apologética a Cornelius Van Til e a outros também. Essa ideia de que a partir das escrituras, tá, a partir de um pressuposicionalismo daquilo que as escrituras trazem, nós podemos então estabelecer domínio sobre todas as áreas de conhecimento, tá? E o que nós estamos vendo aqui na educação é exatamente isso. Você vai perceber que Van Til, ele foi um ávido promotor, não só de educação teórica, mas ele estabeleceu várias igrejas, várias escolas, ali na área da Pensilvânia, onde ele lecionava no famoso seminário de Westminster. E essa é a ideia, né? Nós não podemos ficar apenas nas pressuposições, convencidos lá de que isso é verdadeiro, mas isso precisa descer para o coração e se manifestar nas nossas vidas. Tá? Como é que isso vai transformar as nossas vidas enquanto crentes obedientes ao Senhor na área da educação? Então, 3 pressupostos básicos aí. Deus é o pressuposto da ideia da criação. Tá? A criação é do nada, mas no sentido de que Deus cria do nada, né? Ela não surge de uma explosão, ela não surge
daquilo que as pessoas materialisticamente defendem. A criação é o pressuposto do conceito de aliança, ou seja, pacto, que é a base da educação. Então você vai ter criação e pacto, os dois pressupostos fundamentais para esse entendimento. E a fonte e propósito da aliança é o próprio Cristo, logo a fonte e o propósito da educação deve ser Cristo. Mateus 7 aí nos mostrando a nossa obediência a Ele em todas as coisas. Aqui eu vou caminhar um pouquinho mais rapidamente, eu quero chegar em 2 pontos bem fundamentais nessa palestra. Então, tratando de um problema em relação ao pressuposto da criação. Muitos cristãos estão prontos para defender a ideia de criação contra a evolução. Tá? Vejam que aqui eu não estou nem tocando naquilo que infelizmente tem invadido a igreja com uma força ainda maior. Eu não sei nem sei qual é o seu pensamento em relação a isso, tá? E nós não vamos entrar aqui num debate nesse sentido. Mas eu declaro aqui que é um veneno o que nós temos visto nas nossas igrejas, aquilo que tem sido chamado de evoteísmo, ou um evolucionismo teísta, ou um teísmo evolucionista. A ideia de que Deus, ele cria, Deus é o criador, mas ele usa o processo de evolução para fazer isso, certo? De maneira bem resumida e generalizada, claro, tem as suas defesas aí na igreja e tudo mais, dentro da igreja. Então, é realmente um veneno, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, e não é consenso científico, tá? Você vai ouvir muitas pessoas dizendo isso. A gente está pegando a Bíblia e está unindo a Bíblia ao consenso científico. Se tem uma coisa que não é cientificamente consensual, é a teoria da evolução. Então, a gente tem que ser honesto com a realidade, tá? É uma teoria e certamente é algo muito distante, claro, na minha opinião, impossível de ser comprovado cientificamente. Então, abrindo esse parênteses, nós, teoricamente, estamos prontos para dizer, não, Darwin estava errado, os discípulos de Darwin estão errados. Só que mesmo fazendo isso, nós temos dificuldade, então, em entender a ideia da criação agora de uma maneira mais abrangente. Tá? Um teste para isso é nós voltarmos para o Éden mais uma vez e fazer um contraste ali entre Gênesis 2,15 e o que vem depois, Gênesis 2,16, 17. Nós, enquanto igreja, e aí a gente dá pano para manga para receber esse tipo de acusação, nós somos muitas vezes obtusos mesmo. Obtuso em que sentido? De achar que cristianismo, religião, discipulado, diz respeito apenas ao domingo, apenas à igreja, e que todas as outras áreas, então, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a minha fé e assim por diante. E não é isso que nós vemos lá em Gênesis, tá? A obtusidade, digamos assim, é quando nós olhamos apenas para a proibição de Deus. Deus fala, não comerás da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma proibição maravilhosa, perfeita, focal, que nos ajuda a entender essa relação da lei de Deus gravada no coração do homem. Nós somos criaturas, ele é totalmente livre, nós somos livres somente nele. Mas Gênesis 2,15 abrange a nossa função. A obediência de Adão ali não era só negativa ou em não comer, ele precisava cultivar e guardar o jardim. Ou seja, positivamente, nós precisamos aplicar o mandato cultural. Tá? Então, entender, por favor, nós falamos aqui já sobre termos a mente de Cristo. Pense na área de trabalho que o Senhor Deus te deu para fazer. Isso é feito, ou deve ser feito, por alguém nascido de novo, que tem o Espírito Santo e que por si só já deveria fazer uma diferença enorme naquilo que nós somos chamados para fazer. E aí, de maneira bem prática, aqui na área da pedagogia, esses mesmos cristãos que lutam, né, na área da criação e evolução, apenas no aspecto soteriológico, eles não estão dispostos a lutar pelo conceito da criação
para assegurar uma base genuína para a educação pactual. A gente acaba vendo essa ideia das escolas cristãs dicotômicas, tá? Aquela velha questão de é uma escola cristã, mas tudo que é ensinado por meio de secularismo. Inclusive, os próprios professores não são cristãos. Isso não deveria existir. E aí a gente percebe nesse contexto da criação que o homem é o vice-regente da terra. Deus deu isso a ele desde lá do Éden. E como vice-regente, ele aprende a partir da interpretação de Deus. Isso aqui é um conceito fundamental no pressuposicionalismo. E quando você se lembra lá de Adão dando nome aos animais, tá? Veja como um construtivista, ele vai entrar nesse texto e vai dizer, viu? Como Deus ele já manifestava o construtivismo desde o princípio. Ele deixa Adão dar nome aos animais. Ele dá independência para Adão, diz assim, ó Adão, faz o seguinte, o nome que você der, esse vai ser o nome. Isso é construtivismo. Os nossos filhos é que aprendem, os professores são meramente ali mediadores do processo, eles não interferem, eles simplesmente deixam o pecadorzinho ser o pecadorzinho que ele é, em todas as áreas. O texto não está defendendo o construtivismo, muito pelo contrário. O texto é um excelente exemplo do que significa receptivismo criativo. Por que é que Adão olha para o leão? Por que Adão olha para o elefante? Por que Adão olha para o dinossauro? Por que Adão olha para toda a fauna presente naquele momento e ele dá o nome que ele dá? É porque ele interpreta o mundo, ele interpreta a criação, ele vê a realidade a partir dos pensamentos de Deus. Esse é um tópico importante na apologética vantiliana, né? Ele usava essa expressão o tempo todo, pensar os pensamentos de Deus, pensar os pensamentos de Deus. Essa é a consequência lá do que nós vimos no sermão. Esse despojamento, renovação do espírito e revestimento do novo homem é nós pensarmos cada vez o pensamento de Deus, olharmos para a metafísica com os olhos de Deus, porque nós pensamos os pensamentos de Deus e vamos viver cada momento das nossas vidas eticamente em obediência a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, com domínio sobre as criaturas, assim como Deus tem domínio sobre as criaturas. Dar nome aos animais é uma demonstração desse domínio do homem sobre a criação. E os nomes que ele deu são os nomes que Deus daria. Não tinha nenhum conflito ali. Ele interpretou o mundo como Deus interpreta. O texto não revela a independência do homem que dava nomes como lhe agradava, mas a dependência de Adão dando os nomes que Deus daria. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, que interessante, Salmo 119. Salmo 119, versículos 99 a 100. Na verdade, tudo isso, assim como várias outras questões, são desafios à nossa fé. O quanto nós realmente cremos que a Bíblia é autoritativa. O quanto nós realmente acreditamos nas promessas do Senhor. O Salmo 119, que é um salmo que exalta a lei de Deus, a palavra, a revelação, nos mostra algumas consequências disso. Se a palavra de Deus é exaltada no meio educacional, eu já vou dar um exemplo contrário disso. Nós temos essa realidade, Salmo 119, 99 e 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Nós cremos realmente nisso? É só uma palavra motivacional que, na verdade, não tem realidade nas nossas vidas? E a ilustração da qual eu me lembrei foi nos Estados Unidos, enquanto eu fazia o seminário. Deus nos deu a oportunidade de trabalhar numa casa-abrigo lá, né? Uma espécie de orfanato. Nós cuidávamos de algumas crianças que tinham sido tiradas dos seus pais por alguma razão. E essas crianças eram jovens, iam para a escola, uma escola cristã de uma igreja lá, que era uma parceira do projeto.
E eu lembro que uma vez eu fui chamado na escola como responsável de uma menina ali, porque a menina havia sido tirada do curso de Bíblia, tá? Para fazer teatro. Nada contra teatro ou drama, mas o problema é que ela foi tirada do curso de Bíblia. E a gente quis entender aquilo ali, além do que a decisão foi tomada sem consultarem a gente. E conversa vai, conversa vem, uma das professoras lá revelou o coração dizendo o seguinte: olha, aqui nessa escola a gente não quer colocar a Bíblia num pedestal. Tá? Então, é bem tranquilo tirar a menina da aula de Bíblia e colocá-la no teatro, porque afinal de contas no teatro ela vai ter isso, aquilo e tudo. Então percebam a gravidade de uma afirmação como essa. Nós não queremos colocar a Bíblia em um pedestal. E eu falei para ela, olha, não sei exatamente o que você quer dizer com isso, mas nós, pegando essa expressão aí literalmente, queremos colocar a Bíblia num pedestal sim, no sentido de ela ser o centro das vidas, das nossas vidas, inclusive na vida educacional. E aí, baseado nisso, né, Cornelius Van Til vai afirmar: educação é implicação a partir da interpretação de Deus. Educação é implicação a partir da interpretação de Deus. Nós já vimos isso. Você tira Deus da jogada, você vai ter, obviamente, implicações educacionais completamente tortas. Agora nós temos uma admissão completa da indispensabilidade de escolas cristãs. O fundamento da necessidade de escolas cristãs se encontra na realidade de que nenhum fato pode ser conhecido a não ser que seja conhecido em sua relação com Deus. Quer dizer, então, que nós precisamos entrar em contradição com aquilo que nós já dissemos? O próprio Van Til falou isso. O ímpio, ele conhece. O ímpio, ele sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Mas fundacionalmente e propositalmente, esse pensamento está totalmente envenenado com pecado. Essa é uma das razões pelas quais não é uma questão só de preferência. Eu prefiro que meu filho estude ou seja ensinado por um professor cristão que sabe matemática. Não, a relação é pactual. Esse professor tem que ser crente, porque nós estamos numa realidade de pacto e aliança. E nós veremos aqui o professor como irmão em Cristo, como um membro da igreja do Senhor Jesus, do seu reino. É só ele que consegue fazer isso verdadeiramente como as Escrituras ensinam. Ou seja, a educação não teísta, ela consegue reconhecer os fatos. Isso é óbvio. Mas eles só podem ser verdadeiramente conhecidos por meio de educação teísta. Você tem uma diferença grave aqui, então, entre conhecer de fato e apenas reconhecer. Os nossos filhos não foram chamados para reconhecer realidade. Eles foram chamados para conhecer realidade e exercer mandato cultural, mandato social e espiritual de maneiras plenas. Isso significa que todas as matérias ensinadas em sala de aula e todas as outras atividades curriculares devem ser centradas na palavra de Deus. Como é que Jesus é a fonte do ensino e o objeto do ensino? Pela palavra. Tá? Pela palavra. O teólogo J. Gratian Machen, ele é um dos fundadores da OPC, Orthodox Presbyterian Church, lá nos Estados Unidos, e um dos fundadores também do seminário de Westminster, na Filadélfia. Tá? O que você quiser ler sobre ele, já tem em português um livro muito importante, Cristianismo e Liberalismo. Tá? Esse homem, ele lutou juntamente com outros para a preservação da sã doutrina, da ortodoxia, no período em que a nossa mãe, né, a PCUSA, ela tinha passado da ortodoxia para o liberalismo teológico. Daí o título do livro dele é Cristianismo e Liberalismo. Ele vai falar, o liberalismo é uma religião completamente distinta de cristianismo. Então ele fala em relação à educação. Um menino ou uma menina cristãos podem aprender matemática, por exemplo, de um professor que não é cristão. O ponto não é esse. E a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida. Porém,
Enquanto a verdade é a verdade, de qualquer forma aprendida, as nuances da verdade, o significado da verdade, o propósito da verdade, até na esfera da matemática, parecem inteiramente diferentes para um cristão do que elas parecem para um não cristão. Mais uma vez, por favor, nos livremos de pragmatismo. Talvez esse seja o ismo mais enraizado em nós. Se o meu filho aprende física, e com esse aprendizado, ele passa num vestibular, ele passa num Enem, e ele nunca mais trabalha com física na vida dele, mas ele tem ali uma vida tranquila, profissionalmente falando, eu cumpri o meu papel. Não, os nossos filhos eles têm que aprender física ou qualquer outra coisa para serem excelentes físicos, para serem excelentes vice-regentes de Deus nessa área. Tá? Essa é uma diferença fundamental entre o que Machen aqui fala sobre um cristão e um não cristão. E é por isso que uma verdadeira educação cristã só é possível quando princípios cristãos definem não apenas uma parte, mas todo o currículo de uma escola. O verdadeiro aprendizado e a verdadeira piedade caminham juntos. E o cristianismo abrange todas as áreas da vida. Estes são os princípios que devem reger uma escola cristã. Olha como ele fala aí, aprendizado e piedade, aprendizado e a piedade. Por isso, mais uma vez, no sermão em Efésios 4, é uma busca por santidade. Tá? Os nossos filhos estão ali não apenas para serem protegidos do mundo, as más influências, mas para serem cada vez mais parecidos com Cristo. Claro, a proteção vai acontecer. Isso é óbvio, mas não deve ser a razão principal. Aqui então nós vemos Adão como o primeiro aprendiz, Deus é mestre de Adão, e quando Eva aparece, obviamente Adão agora se torna um mestre para ela também, lhe transmitindo tudo aquilo que o mestre Javé havia dado a ele. O processo de ensino e aprendizagem começa ali no Éden, e a criação é o quadro negro do homem. Tá? Ele, por meio da revelação geral, ele vai aprendendo tudo aquilo que ele precisa aprender e vai também ensinando. Isso vai ser importante para o nosso sermão hoje à noite. Mas, nós perguntamos, Adão poderia conhecer a Trindade sem revelação especial, mesmo antes da queda? Será que a revelação geral, mesmo sem as influências do pecado, já poderiam dar a Adão todo o conhecimento que ele deveria ter? A resposta é não. O problema não foi o pecado, o problema não foi apenas o efeito noético do pecado em sua mente. É porque sempre foi por revelação. A educação deve sempre ser baseada nas revelações geral e especial. Adão teve ambas e usou ambas para exercer domínio sobre o mundo. Não é à toa que toda educação é necessariamente religiosa. O homem tenta negar a revelação, o homem tenta dizer que ele aprende sem isso. Lembra do conceito de a priori? Tá? É uma tentativa de falar, não, Platão é místico, assim como toda religião que vai para o metafísico. Nós temos o empirismo, o materialismo para nos dar todo o conhecimento que nós precisamos. Isso já demonstra a soberba do homem nessa área. E aí nós temos um segundo problema, além daquele primeiro. Toda e qualquer teoria educacional não cristã nega a criação temporal e coloca o homem no patamar de Deus. Romanos 1 é um exemplo claro disso. Isso nós vemos a partir da queda do homem no Éden, exatamente o intuito de Adão e Eva em terem tomado do fruto, mas especificamente a relação entre Gênesis 3:6 e Gênesis 2:9. Vou deixar isso como dever de casa. Tá? Depois comparem Gênesis 3:6 e Gênesis 2:9. Esses versículos são importantes para nos mostrar que em nenhum momento o problema ali não era ter entendimento. Muitos acusam essa ideia, né, de que Deus estava tentando esconder do homem a realidade. Aqueles dois versículos vão nos mostrar que o problema não era que a árvore do bem e do mal, ela era agradável aos olhos. Todas as árvores eram, inclusive ela. O problema não era que ela era desejável para se comer. Todas eram.
O problema você vai ver lá em Gênesis 3:6 é que Eva viu que ela era boa para dar entendimento. Pronto, isso é falso. Isso não procede daquilo que Deus ensinou. Já era resultado dos ensinamentos falsos de Satanás. Aí a gente vai ver quais são as consequências disso. Solano Portela mais uma vez diz: o homem não é um ser neutro, nem um produto do meio, mas já nasce submerso em pecado, com a inclinação para o mal. Ele deve, portanto, ser submetido à correção e disciplina, na esperança de que venha adquirir um conhecimento verdadeiro de Deus e um comportamento correto em relação a ele. Lembrem-se disso. A educação, ela não é só comportamental, ela não é só behaviorista, mas ela inclui isso a partir do conhecimento verdadeiro de Deus. Lembra, é transmissão de conhecimento e formação de caráter. Deus não queria que Adão e Eva fossem ignorantes. Pessoas dizem isso, né? É lavagem cerebral. Você vai ouvir isso. Eu estou me dedicando mais agora à educação dos meus filhos à luz lá dos princípios pactuais. Você está tirando a oportunidade do seu filho de aprender mais abrangentemente. Você está doutrinando o seu filho de maneira errada. E nós já vimos aqui que essas acusações, elas voltam diretamente aos que querem doutrinar, mas do modo que eles querem. Tá? É uma falsa acusação, que na verdade é uma acusação verdadeira daqueles que nos acusam disso. É a famosa resposta, né? Quem diz é quem é. Então Deus não queria que Adão e Eva fossem ignorantes. O problema é a partir de quem eles teriam entendimento. E naquele momento, eles decidiram basear seu entendimento na interpretação de Satanás ao invés de Deus. Esse é o ponto. A partir daquele momento, nudez seria a partir de Satanás e não mais a partir de Deus. Matemática, química, física, literatura, história, geografia são a partir de Satanás e não a partir de Deus. A realidade muda, porque não é mais a partir de Deus, é a partir de Satanás. Nesse sentido, Gênesis 3,15 nos mostra a necessidade da inimizade. Não há neutralidade, mas há também restauração. A semente da mulher viria para trazer o homem e o cosmos de volta para o Deus Criador. É o homem e o cosmos. É toda a criação. Tá? Por isso, a vice-regência importantíssima, descrita aqui por Solano mais uma vez. Deus criou o homem para servi-lo, e cada pessoa deve ser encaminhada desde os primeiros passos com este propósito, dentro dos seus talentos naturais, adquirindo cada vez mais uma conscientização de sua finalidade, de servir Deus na terra, qualquer que seja o campo de trabalho ou ocupação que venha a operar. Você já viu os testes vocacionais aí? Mais uma vez, eles são centrados no homem. O teste vocacional, eu posso ser isso ou aquilo. Mas o teste vocacional da Bíblia é o que eu sou para Deus. O que Deus me manifesta em mim para que eu o sirva e assim o glorifique em todas as coisas. Estamos caminhando para o fim. Se a forma como Deus nos criou for negada, então o caráter restaurador do cristianismo também é negado. Vejam aí a importância desse pressuposto da criação. Como Cristo pode restaurar no homem essa atitude receptivamente criativa, se o homem pode ser educado sem Deus, se o homem pode ser educado sem o Criador. Mais uma vez, Solano, o homem é um ser religioso e o conhecimento por ele adquirido sempre será interpretado e recebido dentro desse contexto religioso. Para ser um conhecimento legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico, fornecendo assim ao homem uma visão integrada e correta da vida e da criação. Por isso, Descartes estava errado ao afirmar: penso, logo existo. Tá? Mesmo antes da queda, mesmo antes do pecado, e principalmente depois dela agora, a expressão correta é credo ergo sum, eu creio, logo existo, a partir da expressão, inclusive, agostiniana, credo ut intelligas, eu creio para entender. É uma relação de revelação daquilo que Deus nos faz, e sim, que a posteriori vai crescendo também.
É importantíssimo nós vermos essa relação. A fonte é de Deus, é revelacional, e cada vez mais eu vou crescendo nesse conhecimento. E se você quiser memorizar alguma coisa aí, memorize essa citação de Van Til. Quando isso é claramente percebido, educação cristã ou pactual significa para nós mais do que um bote salva-vidas soteriológico, ou um instituto de conversão. Educação cristã, então, se torna um sine qua non da própria vida humana. Mais uma vez eu quero ressaltar aqui isso. Van Til não foi um homem sentado lá na sua torre de marfim falando essas coisas. Ele ajudou na constituição de escolas. Tá? É a teologia, a partir da revelação, transformando a realidade. Né? Fazendo aquilo que realmente deve acontecer a partir de Deus. E aí a gente finaliza mostrando esse segundo aspecto, a criação, que é pressuposto do pacto. Tá? Na aliança, pacto, nós somos adotados por Deus, recebemos as promessas do pacto e também os requerimentos e os deveres. Ou seja, somente pela educação pactual, o caráter do pai é formado nos filhos adotivos, as riquezas das promessas são fielmente transmitidas. Ontem o pastor Christopher anunciou aqui o livro Firme nas Promessas. Aquele livro é fantástico, tá? Mostrando exatamente isso, a ideia do pacto e implicações educacionais, certo? E aí, finalmente, fé e obediência, como requerimento do pacto, são experimentados verdadeiramente. E aí eu quero terminar mostrando como fazer isso, né? Estava falando que o problema dessas palestras é que nós sabemos então agora, fomos convencidos ou pelo menos confrontados em o que fazer. Ok, já basta, vamos lá. Como é que a gente faz isso agora? Né? Aí é o próximo passo lá. É maravilhoso ser preletor visitante, você só joga a bomba, vai embora e o pessoal depois tem que tratar do assunto. Então, por favor, vamos terminar essa conferência, ainda tem o sermão dessa noite, mas entendendo que a responsabilidade bíblica de educar os filhos é dos pais da aliança. Tá? Nós terceirizamos demais, inclusive dentro da igreja, aquilo que é primordialmente dos pais. E isso só ocorre, então, de duas formas. E depois eu queria fazer aí uma propaganda de 3 ferramentas, tá? O homeschool, que é a chamada escola no lar ou educação domiciliar, e a escola in loco parentis. Esse termo em latim, né? Que significa literalmente no lugar dos pais, não no sentido de uma substituição dos pais ou uma terceirização, mas uma escola que é a extensão do lar. Tá? Minha filha precisa de química. Eu não vou dizer assim, como eu tenho que ensinar minha filha e educá-la, eu vou ensinar química para ela. Não, eu conheci um irmão aqui nesse final de semana, que eu vou contratar para ensinar química para minha filha, porque ele vai ensinar química para ela à luz das Escrituras. Ele vai fazer o que eu não fui chamado para fazer no sentido técnico da coisa e vai me ajudar nisso. Tá? Daí nós temos então uma não guerra entre educação domiciliar e escolas. Quando você entrar nesse mundo, você vai ver isso. Tá? Você vai dizer assim, pessoas que dizem, não, a educação pactual, ela só é experimentada no contexto do lar quando pais fazem isso. São os movimentos anti-escola. Não é isso que nós temos na nossa herança da redenção aí. Nós vemos isso sendo aplicado muitas vezes nesse contexto onde várias famílias da aliança, na comunhão dos santos, se auxiliam mutuamente na área da educação. O que é isso, se não uma escola? Quiser chamar de cooperativa, associação, o que for. Não é uma briga. E aí por isso que eu queria chamar a atenção de vocês para esse movimento que tem acontecido no Brasil cada vez mais, né, o da educação domiciliar. Eu falei ontem para vocês não terem medo do Estado. Tá?
principalmente em aplicação a isso. Talvez você ainda tenha muitas dúvidas sobre educação domiciliar, se isso é de fato abandono intelectual, se você pode ser denunciado, como é que o conselho tutelar vai lidar com isso, seus filhos vão ser tirados de você, você vai ter que obrigatoriamente colocar os filhos numa escola, e se não tem escola cristã, aí a sua consciência vai ficar pesada agora, e aí vai entrar em crise. Vejam, nós estamos vivendo um momento maravilhoso no Brasil, onde educação domiciliar já foi tida como não inconstitucional pelo STF, tá? Por essa veste talar que tinha tudo para dizer, é inconstitucional, pronto, acabou, vamos ser como a Alemanha. A Alemanha diz que educação domiciliar é crime. E eles ainda dizem que não sofrem influências do nazismo lá de trás, tá? Então, por favor, claro, eu tenho plena convicção de que eu não vou convencer vocês com um fim de semana de que a partir de amanhã você vai tirar seu filho da escola e vai fazer educação domiciliar com ele. Mais uma vez, isso é um caminho pastoral, um caminho de cuidado da igreja nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês não precisam ter medo dessas coisas. É legítimo. E por mais que haja dificuldades no Brasil hoje, o caminho está sendo da regulamentação, graças a Deus por isso. O caminho está sendo, sim, de ser uma alternativa bem mais concreta para as nossas famílias. E é uma alternativa óbvia num lugar onde não há escolas pactuais. O que você vai fazer? Você vai poder dar esse passo e continuar orando, continuar lutando na sua igreja para que então haja uma escola, em loco parentes aqui, usando os dons e talentos da igreja, de outros irmãos na cidade. É uma coisa maravilhosa, que nós sempre experimentamos na nossa herança, na nossa história, e que nós podemos experimentar hoje também, tá? E aí, dentro do conceito tanto de educação clássica, como também de educação pactual, nós, somente quando entendermos e aplicarmos esses princípios, seremos capazes de apresentar aos nossos filhos a verdadeira sabedoria, que não é mera aquisição de conhecimento, mas a aplicação correta do conhecimento adquirido para a glória de Deus. Aliás, a sabedoria não é algo, mas sim alguém. Tá? E você termina lá lendo Provérbios 8, 32 a 36, a personificação da sabedoria e a confirmação de que essa sabedoria é Cristo. Na nova aliança, nós temos essa declaração clara de que Cristo é a sabedoria de Deus. Tá? Então, tanto por meio da educação domiciliar, pactualmente aplicada, quanto por uma escola verdadeiramente confessional e pactual, nós temos o privilégio de dar aos nossos filhos não só a fonte de todo conhecimento, que é Cristo, a sabedoria de Deus, mas o próprio objeto de estudo, Cristo, a sabedoria de Deus. Assim nós terminamos. Eu espero tê-los encorajado. E não é um caminho fácil, vai mexer com nossos confortos, nossas funções na sociedade, nosso bolso, mas espero que você entenda que é não apenas uma questão de valer a pena, é uma questão de obediência a Deus. E se Ele nos chama, Ele nos capacita, sem dúvida alguma. Vamos orar? Deus, obrigado por essa conferência, trabalha os nossos corações, nos ajuda a entender agora a nossa missão, sabendo que se o Senhor tem chamado, é o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, que deve nos dar tudo aquilo que nós precisamos para fazer tal obra. Abençoa os nossos filhos, ó Deus, abençoa as gerações, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós consigamos ver no Brasil e no mundo esse movimento cada vez maior, que é fruto sim de um avivamento do Senhor, um avivamento que só pode proceder de Ti. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria fazer